Olá, tudo bom? Vamos verificar mais um exercício? Vamos lá? Olha só, o que diz o enunciado dele. Diz que caiu na FUVEST aqui em São Paulo e aí diz assim: a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros, ou 6 décimos de metro. A altura do poste é, só aqui faltou colocar, né, a sombra de um bastão vertical. Vamos completar aqui, ó, para ficar certinho, ó, a sombra de um bastão vertical de 1 metro. Aí segue aqui, de 1 metro de altura, mede 0,6 metros, ou 6 décimos. A altura do poste é, bom, e aí a altura do poste deve ser uma dessas daqui. Vamos tentar fazer aqui o desenho, fazer uma ilustração para facilitar o entendimento do exercício. Ó. Diz que a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol. Vamos imaginar aqui um poste vertical, aqui ó, o nosso poste, ok? Vamos colocar que aqui seja o chão, ó lá, ó. Aqui é o chão e temos um poste vertical, ó lá. Aí diz o enunciado o seguinte, ó, a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre o chão plano mede 12 metros. Então vamos imaginar aqui um Sol, olha lá, né? E os raios solares vai projetar, fazer uma projeção lá no solo. E essa medida da sombra feita pelo poste, né? Da sombra do poste, ó, diz que mede 12 metros. Tá legal? Então nós temos aqui, ó, o poste, aqui a sombra dele, ok? E os raios solares serão projetados 12 metros. Você percebe que forma um triângulo aí. E diz ainda o seguinte, ó, nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura, então vamos lá, mede, peraí, tá meio esquisito, né? Ah, tá, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6, então tá aí, esse é o poste, né? Onde a sombra dele mede 12 metros, e aqui vamos fazer um bastão, olha lá, um bastão vertical, e aí diz que esse bastão vertical, diz assim, ó, a sombra de um bastão vertical de 1 metro, então diz que esse bastão tem 1 metro, e que a sombra dele, tá lá, a sombra dele mede 0,6 metros, tá aí, esses são os dados, né? Se nós tivermos o Sol aqui na mesma posição, nós teremos os raios solares incidindo sobre o bastão, que vai formar aí um triângulo dessa maneira, não é verdade? Então o que nós vamos perceber aqui, ó? Que o poste com o solo, com o chão, forma 90 graus, o bastão com o chão forma um ângulo de 90 graus. Vamos observar que a inclinação do raio solar é a mesma, não é? Então, se esses triângulos que foram formados têm pelo menos 2 ângulos congruentes, 2 ângulos iguais, esses 2 triângulos formados são semelhantes. E dá para descobrirmos então a altura do poste trabalhando na semelhança de triângulos. Vamos lá, ó. A altura do poste aqui vale x, então aqui vamos fazer assim, x do poste, vamos dividir pelo lado do bastão que que representa, né, ao mesmo lado aqui no poste, que é correspondente ao lado do poste. Ó lá. Se esse lado do poste mede x, esse lado do bastão mede 1. Então, se nós fizermos x dividido por 1, será igual, vejamos aqui, ó, a sombra do poste, 12 metros, ok? E a sombra do bastão, 0,6 metros. Bom, com isso, multiplicando isso em cruz, virou uma regra de 3, olha lá, aqui fica 0,6x é igual a 12
não é verdade? Ou então simplesmente é isso, né? Olha lá, x vezes 0,6, 0,6x e 1 vezes 12, 12. Agora, para descobrir o x, olha lá, x vai ser igual a 12, 0,6 que estava multiplicando, passa dividindo. Então, o x será igual, lembrando que x é a altura do poste. Agora é só dividir 12 aqui por 0,6. Essa divisão de 12 por 0,6, olha só, uma casa depois da vírgula, vírgula e mais uma casa aqui. Temos que igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Agora, cortando, 120 dividido por 6. Olha aqui, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 tira 12, nada. Abaixo do zero aqui e completa para baixo. Então vai dar 20. Olha aí, 20 é o valor de x. Bem tranquilo, né? Descobrimos que x vale 20. Então a altura do poste aqui, que é a altura x, ela vale 20 metros. Essa é a medida x aqui do poste. Bem fácil de resolver, bem tranquilo, né? Olha lá, daqui até aqui, que é o x, vale 20 metros. Tá legal? Esse está resolvido, olha lá, ó. 20 metros é a alternativa D. Bem fácil, bem tranquilo. Basta que você interprete bem o enunciado e que você conheça aí algumas técnicas, né, de semelhança de triângulos. Foi tranquilo, né? Os lados correspondentes viram as frações. Esse lado corresponde a esse, então vira uma fração 20 sobre 1. E esse lado corresponde a esse do triângulo menor, uma fração 12 por 0,6, né? Claro, fizemos a regra de 3, mas poderia ir direto aqui, ó, tá dividido por 1 vai dar x mesmo, e dividir 12 por 0,6 seria ainda mais rápido. Mas enfim, então vários caminhos para a resolução do exercício. Fizemos dessa maneira, você pode tentar de outra, desde que chegue no mesmo resultado. Um grande abraço, até mais!